Tem um monte de gente falando sobre a PEC 241 e hoje eu parei né, pra ver como é que tá tudo isso e cheguei a uma conclusão que tá difícil da pessoa que tem um pouco menos de entendimento na área jurídica, como é o meu caso, né, em administração. Nem todo mundo tem curso né, universitário para entender essa questão da parte administrativa e de como que funciona a PEC. E tem um monte de gente que tá... Quem tá lá em cima, o Brasil infelizmente, não sei como é que é lá fora, mas o Brasil é sempre assim, né? Quem tá no governo, né, em vez de todo mundo que tá no legislativo, né, todo mundo que tá ali trabalhando junto, quem tá eleito, os eleitos, quem tá lá trabalhando, em vez de ajudar o governo, eles tentam derrubar o governo. É sempre assim, é sempre lutando contra. Pra gente aqui, eles falam que estão apoiando. Mas quando alguma coisa boa que vai ajudar o país, né? Quando se fala em governo federal, eles tentam não deixar isso acontecer porque isso pode trazer uma reeleição, né? Então, tipo, em vez de estar pensando como nação, tá todo mundo pensando, né, em tirar quem tá lá para tomar o lugar dele, para pegar uma fatia do bolo. E olha a estratégia dos caras: inventar movimento falso, criar boatos nas redes sociais e desinformar a população. E a PEC 241, ela é uma PEC que é muito importante. Então eu sei que toda vez que você vai olhar ali no YouTube, os caras vêm com esses termos que a gente não entende. Primeira coisa, a PEC, ela é uma emenda. O que é uma emenda constitucional? Ela não é uma lei. Ela funciona como lei, mas ela não é uma coisa que você colocou lá e aí pronto, acabou, não pode mais mexer, não pode mais mudar caso dê alguma coisa errada. Ela pode ser derrubada. E o que é a PEC? De acordo com Notícias Terra, proposta de emenda à Constituição é uma atualização, um emendo à Constituição Federal. É uma das propostas que exige mais tempo para preparo, elaboração e votação, uma vez que modificará a Constituição Federal. Qualquer emenda pode ser derrubada se ela estiver sendo ruim para o governo, ok? Então, eu acho que é simples de entender. PEC é um pacote na emenda constitucional, de emenda, né, à Constituição, e isso funciona nesse governo que tem menos de 2 anos para acabar. Certo? Próxima etapa, a PEC vai tirar dinheiro da educação, como tá um monte de gente aí mentindo? Não. Ela para em 2016, no gasto de 2016, mais a inflação. E vai todo ano ela vai ser reequiparada conforme a inflação do ano. Ah, mas e aí? A população aumenta, os gastos aumentam e não pode gastar mais. Então vamos colocar como se fosse na nossa casa. Para você entender, vamos colocar esses milhões aí, tudo do jeito que você possa entender. Suponhamos que você ganha R$ 1.000 por mês e paga R$ 400 de aluguel. Te sobra 600. Esses 600 você tem que pagar luz, água, telefone, internet, tem que pagar a escola dos filhos, enfim. E isso, os 600 não dá. Você vai precisar de muito mais. E aí você empresta dos bancos, porém você deve já 1.700 para os bancos. O mês que vem você vai dever o que você já devia e vai ter que emprestar mais, porque também não vai conseguir, e assim sucessivamente. A PEC está aí para frear esses gastos, para você não continuar mais emprestando. Não tem, não tem. Você não tem dinheiro, você não gasta. Você não pode gastar o que você não tem. Ninguém gosta de emprestar de banco. E se você for emprestar de banco, você vai emprestar lá R$ 1.000, né, R$ 500, que vai dar um juro enorme. O governo é obrigado a emprestar. O problema é que cada vez que ele empresta, ele vai devendo mais e mais e mais. Vai chegar um momento que os bancos não vão mais emprestar dinheiro para o governo. Aí você fala, que se dane, quebrou o governo, quebra tudo. Certo? Se o Brasil quebrar,
quem vai se dar bem com isso são só os ricos. Nem eles, né? Mas eles ainda vão conseguir né? Eles vão conseguir se manter. A gente que é pobre, não. Então a PEC, ela tem que passar. Quem diz que a PEC não tem que passar, não está preocupado com você. Não está preocupado com a educação. A PEC não vai cortar gastos para ninguém. Ela vai apenas manter os gastos do governo durante 20 anos. O governo não vai poder quebrar o país. Ah, mas tem aí um monte de políticos que são entendidos, são estudados, estão falando que a PEC vai quebrar o Brasil. Mas eles não estão lá, cara. Eles querem que o Brasil quebre. É de suma importância que o Brasil vá mal para eles poderem ser eleitos. Só lembrando, eu não sou de esquerda, de ponta esquerda, direita, goleiro, zagueiro, nada disso. Eu sou apenas alguém que não quer passar fome. Então a PEC, ela mantém os gastos nos próximos 20 anos. Ela vai poder ter uma correção em 10 anos, janela, ela vai poder se autocorrigir em 10 anos. Mas, se ela não funcionar e o Brasil continuar gastando, ela vão ter, a dívida vai aumentar e o país quebra. Se o país quebrar, vai ser ruim para você e pior ainda para os seus filhos. Porque daqui a 20 anos eu mesmo nem sei se vou estar aqui, né? Mas os meus filhos com certeza vão estar. Então você tem que pensar assim. Outra coisa que não faz sentido nenhum é a pessoa dizer que a PEC é ruim porque alguém falou. Você tem que buscar entender o que está acontecendo para você poder se posicionar. E não se posicionar porque outro falou. Cara, curso de universidade ou poder aquisitivo não faz de ninguém uma pessoa honesta. Você pode ser honesto e ser gari, você pode ser honesto e ser advogado, você pode ser honesto e ser juiz, como você também pode não ser honesto e ser tudo isso. A honestidade da pessoa, o poder de ação, é virtude ou não, depende da pessoa. Se a pessoa é honesta, ela vai ser honesta, tipo, te falar a real. Se ela não é honesta, ela vai mentir, pronto. O problema que eu mais vejo nessa história da PEC é que quem não está mais lá no governo quer que o governo quebre, quer que tudo dê errado, inventa um monte de coisa. E você vê coisas absurdas falando, a PEC é um controle de gastos. Qualquer coisa que falem diferente disso não é a verdade, é uma mentira. Não é corte de gasto, a PEC não vai cortar nada, ela vai manter. Ela vai fazer com que o governo gaste exatamente o que tem gastado esse ano, mais acrescido da inflação do ano. Só isso, nada mais. Controle de gastos, porque o Brasil está passando por uma crise. Você não está vendo que está tudo ficando difícil? Justamente porque o governo não está conseguindo manter os juros. Quanto mais o Brasil se afunda, os juros crescem e tudo aumenta o valor, vai subindo, tudo vai ficar mais caro. Se o Brasil quebrar, as pessoas que são da minha idade para frente, quem tem 40 anos ou mais, vai lembrar bem, né, da época da URV ali, quando entrou o URV. O Brasil estava usando, se eu não me engano, cruzeiros novos, era o nome da moeda da época. Na verdade, nos anos de 1993 e 1994, o nome do nosso dinheiro era Cruzeiro Real e vivíamos na famosa hiperinflação. E o Brasil estava quebrado de maneira que você ia hoje no mercado, o feijão custava lá R$5, suponhamos, né? Tô atualizando, R$5 o quilo. Amanhã ele não estava custando R$5,10, ele estava custando R$6. Depois de amanhã, ele não estava custando R$6,10, ele estava custando R$7. Então era um aumento, claro que eu estou só escandalizando, mas era mais ou menos isso. Você não conseguia, você tinha que... Eu mesmo, nessa época, trabalhava com dólar. Porque eu estava morando perto da fronteira do Brasil com o Paraguai,
Então era tudo com dólar, a gente trabalhava com dólar porque se você ganhasse, cobrasse, recebesse em dólar, que era bem difícil para você conseguir fazer isso, não era qualquer um que conseguia, tinha que ter um mínimo de instrução para correr atrás do dólar no câmbio paralelo, não era fácil, mas só assim que você conseguia fazer as coisas, comprar as coisas sem ter uma perda muito grande. Os cálculos eram feitos todos em dólar e a partir de 100 dólares era cobrado e pago com notas de dólar. E como eu morava próximo da fronteira ali, e tinha muita gente indo e vindo do Paraguai, eu mesmo trabalhava com videogame, então eu comprava no Paraguai, revendia e alugava, enfim. Eu usava qualquer coisa a menos, dando outro exemplo, qualquer coisa a menos de 100 reais, eu cobrava em cruzeiros novos. Qualquer coisa acima de 100 reais eu cobrava em dólar. E na época eu trabalhava com pintura, então qualquer coisa que eu fosse pintar acima de 100 reais era em dólar. E isso pode voltar a acontecer. O dinheiro perde totalmente o valor, você não consegue mais administrar isso. E você não consegue jogar os juros em cima, porque ele é um juros louco. Sem o controle de gastos do governo, o Brasil quebra. Simples assim. E qualquer político que estiver lá dentro, trabalhando lá, seja em âmbito de estado federal, né? Seja no Senado ou seja na Câmara de Deputados Federais, e estiver contra a PEC, ele está contra você, ele está contra o Brasil. E é claro, quem se posiciona contra a PEC sem nem entendê-la completamente, está apenas servindo de massa de manobra para quem quer ser reeleito. Ah, mas vai passar por alguns estudos ainda até passar. Nisso você pode ainda dar tempo de eles brigarem por algumas melhorias, não pela extinção da PEC. A PEC extinta, o Brasil vai continuar gastando, lá vão ter, como eu falei para você, vai estar gastando à vontade, ele acaba quebrando. Até o próximo vídeo.